Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9. Primeiro vou ler só aqui 2 versículos, que é o 23, por causa do hino que nós cantamos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É verdade, seguir a Jesus. Como dissemos no hino, fazendo o nosso propósito de o amar, adorar e glorificar, buscá-lo e ter comunhão com ele. Mas agora vamos passar a ler no mesmo capítulo, mas a partir do versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dele dizer estas palavras, toma a sua cruz, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele em oração, transfigurou-se, e a sua aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, falando da sua morte, a qual se havia de cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, e não sabendo o que diziam. E dizendo isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, tremeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele escutai-o. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só
E eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha acontecido. Pela graça de Deus, Jesus estava no monte com estes 3 seus discípulos. E apareceu lá Moisés e Elias. Moisés, o representante da lei de Deus. Elias, o representante dos profetas. Estavam a consolá-lo. Jesus também, quando estava no Getsemane, em agonia, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, também o anjo foi ter com Jesus e o consolou. Aqui Deus usou a Moisés e Elias. Porquê? Porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Como diz também em Lucas e como disse lá a Moisés, o Senhor, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Louvado seja o seu nome. Já quando foi o António Fernandes a falar, ele falou lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6, que Estevão estava a ser acusado injustamente e quando lá o Sinédrio olhou para a cara dele, disse que a cara dele brilhava como a cara de um anjo. Aqui Jesus também, o seu rosto também teve um grande brilho, a glória que estava sobre ele, a preparação para ir dar a sua vida por amor de nós na cruz do Calvário. Louvado seja o seu nome. Depois de isto acontecer, veio aquela nuvem que guiou o povo de Israel lá tirado do Egito, que ia durante o dia na sua frente e durante a noite na sua traseira para os eliminar. E eles lá eram guiados pelaquela nuvem. Também esta nuvem desceu aqui. Também veio falar e disse: este é o meu filho amado, a ele escutai-o. E o que eu quero dizer, temos que escutar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós conhecemos aquilo que eu agora vou ler, que diz assim: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. É preciso escutá-lo e ouvi-lo. O meu jugo. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus faz este convite continuamente, pelos lá os pescadores, chamando-os assim: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. É preciso atender a nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus subiu ao monte e falou desta maneira: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu guardar-te debaixo dos meus braços, e tu não o quisestes, como a galinha guarda os pintainhos debaixo das suas asas. Ele quer guardar-nos, proteger-nos, guiar-nos, iluminar-nos, andarmos nos seus caminhos. Louvado seja o seu nome. Às vezes não ouvimos bem a palavra de Jesus. Por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para a outra banda do mar. Não lhes disse a eles: vamos dar uma voltinha de barco, não vamos apanhar uns peixinhos. Era passar para a outra banda do mar. Mas quando chegaram ao meio, levantou-se um grande vento e as ondas encarpeladas entravam já no barco. E eles ficaram todos desorientados, chamaram a Jesus. Jesus levantou-se e acalmou os ventos e também apaziguou o mar. E disse: homens de pouca fé. Porquê? Porque ele tinha dito:
passemos para a outra banda, viesse o que viesse uma bomba, viesse os ventos ainda redobrados, o barco tinha que chegar à outra banda. Mas eles não ouviram bem o que Jesus lhes tinha ensinado. E depois disseram: que homem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? É Jesus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Louvado seja o seu nome. Também Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Temos que buscá-lo, como diz a palavra de Deus lá em Isaías, no seu Isaías 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus em João, lá no capítulo 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu também vos amei. E se vós vos amardes uns aos outros, todos conhecerão ou saberão que vós sois meus discípulos. Jesus concede ao seu povo que ouça a sua palavra. Bendito e louvado seja o seu santo e glorioso nome. Quando nós chegamos a Coríntios, ao seu capítulo 1 de Coríntios, e lemos do versículo 1 ao versículo 9, uma igreja maravilhosa, uma igreja que tinha todos os dons, que Deus estava a abençoar. E quando chegamos ao versículo 9, ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é cumpridor da sua palavra. E disse que tínhamos comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Mas quando lemos esta escritura mais um bocadinho, eu não me vou prender muito nela também, que é a partir do versículo 10, houve uma confusão tremenda. Uma confusão porque já não estavam a praticar até ao versículo 9, em que Paulo lhes ensinou. Começou um a dizer que era de Pedro, outro era de Paulo, e outro era de um outro irmão. Estavam desorientados, já não sabiam ter uma verdadeira comunhão entre si. Gostavam mais deste, daquele ou do outro. E então um casal comunicou a Paulo, e Paulo falou-lhes em Coríntios capítulo 2, e lhes disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque é carnal. Mas depois diz: mas vós sois espirituais e tendes a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, é a Ele que buscamos. Não é entre os irmãos, devemos ser todos iguais, uns para com os outros. Participarmos todos, louvarmos, lermos, cantarmos. Oh meu Deus, que a tua igreja volte, como disse o Zé Alves há 3 semanas atrás, 11:26 de Coríntios: fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem hino, tem doutrina, faça-se tudo para a vossa edificação. Meu Deus, eles estavam já confusos, já não sabiam qual era o melhor, se era Pedro, se era Paulo. O que importa é o que diz: vós tendes a mente de Cristo. É Cristo que nós ouvimos, é Cristo que nós buscamos. Por exemplo, há um versículo que se encontra em 1 de João, no capítulo 5, versículo 20. E já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus
e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como queremos viver em amor, como Ele nos disse lá em João, para que nos amássemos uns aos outros, nós temos que consolarmos-nos também uns aos outros. Quando vamos a 2 Coríntios, ao seu capítulo 1, verso 3, que maravilha! Diz a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola a nós, para que nós, com a consolação que dele mesmo somos consolados, possamos consolar aqueles que estão em alguma tribulação. A reunião é uma reunião de amor pela graça de Deus. E Paulo, como eu falei, o domingo passado, quando da ceia, recebia de ler os primeiros que diz Paulo, nisto que vos dizer, não vos louvo, porque em vós há isto. Era o que estava a acontecer em Coríntios, no capítulo 1. Estavam desorientados, mas Paulo chamou-os à razão. Quem sou eu? Quem é Pedro? Somos todos iguais. Nós procuramos é buscar ao Senhor, que Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu estou no meio deles. Como diz o Salmo 89:7, Deus deve de ser em extremo reverenciado por aqueles que o rodeiam. Estamos na presença de Deus e devemos de coração aberto louvá-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos começar aqui a ler em Filipenses o seguir a Jesus. Está no cântico que acabámos de cantar tão bem. Vamos primeiro ao versículo 1, 27 a 30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem e dos que por eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, salvação, isto é, de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. É bom estarmos dignamente na presença de Deus, de boa palavra, de boa comunhão, de boa conversação, amando-nos e amando-nos uns aos outros, porque diz aqui a palavra também de Deus em Filipenses que a nossa cidade está nos céus, da onde esperamos o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos debilitados para sermos consoante o seu próprio corpo. Nós esperamos chegar lá à glória, depois de sermos preparados na terra. Dá-me, filho meu, o teu coração, e eu tirar-te-ei o teu coração de pedra, e dar-te-ei um coração de carne, e porei dentro de ti o meu espírito. Como diz em Efésios 1:13, depois de ouvirmos o Evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fomos selados com o selo do Espírito Santo da promessa. Mas aqui aos Filipenses, Paulo também quer ser consolado. No capítulo 2, diz ele: portanto, se há algum conforto em Cristo, amém, comunhão com Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma
comunhão no Espírito. Se alguns entranháveis afetos e compaixões, diz Paulo, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais como lá em Coríntios, a partir do versículo 10 para baixo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui, Cristo na sua humilhação, louvado seja o seu nome, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Que nome é este? Este nome é o Eu Sou. Não vou entrar nesta explicação, mas se meditar no Eu Sou, como diz em Apocalipse, no capítulo 22, 19, ele diz que tem um nome que só ele conhece, é o Eu Sou. Quando nós vamos ao Novo Testamento, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. Oh, tantas vezes ele repete, eu sou. Deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, e confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Filipenses, no capítulo 3, nós lemos assim, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, eu já o disse, mas vou dizer outra vez, mas a nossa cidade está nos céus, aonde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Porque temos aquilo que Ele nos ensinou lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. A nossa cidade está nos céus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo e dias mais um casal, como aquele casal que chamou a atenção de Paulo daquilo que se estava a passar erradamente lá em Coríntios. Rogo e dias, rogo a sentir que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que andamos há tantos anos nos caminhos do Senhor. Comecei aos 20, vou fazer este mês 85 daqui a 4 dias. Ainda permaneço nos caminhos do Senhor. Como tantos de vós
Graças a Deus por isso. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres. Tem-se falado muito na Albertina, na Emília, e com toda a razão, foram verdadeiras mulheres de Deus, como vós e nós somos também. E com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Ah, meu Deus! Não vos alegrais por coisas que aconteçam, parecem sobrenaturais. Alegrai-vos porque temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Moisés um dia, voltando-se para Deus, disse-lhe: o povo pecou, grande pecado contra ti. Meu Deus, disse Moisés, perdoa a este povo, risca-me do teu livro que tens escrito. E Deus disse: não risco o teu nome, mas um dia falarei ao povo. É verdade, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. No versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Porquê? Porque diz lá em Neemias, no capítulo 8, a alegria do Senhor, a nossa força é. Glória a Deus, é nele que buscamos tudo para a nossa orientação. Diz o versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Ele diz lá aos Hebreus, um pouquinho mais, e o que há de vir virá, está lá no capítulo 10, um pouquinho mais. E o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da sua fé. Se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos aqueles que recuamos e voltamos, viramos as costas a Deus. Antes, na sua presença, temos o gozo e a alegria de ter paz, alegria e amor. Seja a vossa equidade conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, como diz lá também em Hebreus no capítulo 12, 1 e 2, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É bom ter paz, viver em paz, em boa harmonia, em boa comunhão, suportando-nos uns aos outros, aconselhando-nos uns aos outros, alegrando-nos uns aos outros no Senhor. Bendito seja o seu santo e bendito nome, porque diz a palavra de Deus, ainda aqui assim, eu estou a falar depressa porque começou muito tarde a reunião e vós ainda tendes certamente aí algo para dizerem também. Mas como diz a palavra de Deus, aqui assim, num versículo que eu estou à procura, Colossenses, é logo a seguir a Filipenses, Colossenses, no seu primeiro capítulo, diz assim: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a
saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar um pulo a Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Estou a acabar para vos dar tempo, com muito mais nos poderia dizer. Mas diz assim... Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o tempo. Não, eu quero que vocês também tenham. Hebreus capítulo 10 diz assim desta maneira. Eu já vos referi este versículo, vou-vos ler outra vez. Porque ainda um poucozinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que criem para a conservação da alma. E esta conversação da alma vem também aqui nos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque Deus é um fogo consumidor. Vou ler outra vez este versículo. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos agradavelmente, com reverência. Vou ler, eu li mal o versículo, desculpai-me. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque Deus é um fogo consumidor. E agora, em Hebreus 13, diz assim no versículo 12: E por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora de portas. Saiamos, pois, a ele, saiamos a anunciá-lo, saiamos a convidar almas. Uma reunião que tive há pouco tempo também assim para outro lugar, depois telefonaram-me, pela graça de Deus, que 2 almas se converteram. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A nossa boca deve ser com uma língua bem controlada, para que não seja água impura e água pura. A nossa língua tem uma finalidade: ser uma língua que louva, que adora, que glorifica, que consola, que ajuda, que não critica, que não diz mal. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua salvação, que ele nos ofereceu na cruz do Calvário, dando a sua vida em nosso lugar. Assim os nossos lábios façam, que a nossa boca faça, que a nossa língua
fale aquilo que consola a cada irmã, uns aos outros, nos consolamos uns aos outros. Mas ainda aqui em Hebreus, no capítulo 12, ainda no versículo 26, a voz do qual moveu a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma outra vez e que moverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que tende recebido um reino que não pode ser abalado. Glória a Deus. É um reino, como Pedro também falou nele, no seu capítulo 2 da primeira carta de Pedro, pelo que tende recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos agradavelmente, com reverência e piedade ao nosso Deus, porque Ele é um fogo consumidor. Eu vou ficar por aqui. Quero que vocês tenham o vosso tempo. Se outro dia desejarem que eu vos fale, talvez com mais calma, com mais serenidade, mas eu desejo que o nosso Deus vos abençoe a todos rica e poderosamente, que na nossa fidelidade nós o louvemos, o adoremos e o glorifiquemos, porque digno é Ele. Não se esqueçam deste versículo que eu há pouco vos disse. Eu gosto muito dele. É no Salmo 89, versículo 7. Deus deve de ser em extremo reverenciado por aqueles que o cercam. Junto este versículo àquele que Jesus disse, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Por esse motivo, a nossa reunião deve ser uma reunião santa, adorada por Deus, na sua graça, amor e misericórdia. Que Deus vos abençoe. Queridos irmãos, e desculpai-me, falei muito rapidamente. Que Deus vos abençoe e continuem a reunião para a glória de Deus. Amém.